Olá, galera do Colégio Laerte, aqui quem está falando é o professor Jamil de Matemática. Hoje então eu vou gravar uma aula para vocês sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, ok? Esse conteúdo você encontra no caderno Aprender Sempre, tá? Sequências de atividade 1, da página 61 até a 74. Então vai ajudar essa aula de hoje para que vocês então compreendam o que está na nossa apostilinha Aprender Sempre, ok? Bom, primeiro de tudo a gente precisa saber o que é uma grandeza, né? Grandeza, como está escrito aqui, é tudo aquilo que pode ser medido, tá? E possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas ou geométricas, ok? Então tudo aquilo que a gente pode medir, né, é considerado uma grandeza. Vejamos alguns exemplos: velocidade, aceleração, força, tempo, temperatura, é, dias trabalhados, quantidade de um produto comprado, enfim, tudo que dá para ser medido, tá? Então a gente considera como uma grandeza, ok? Só que como nós vimos no slide anterior, as grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ou nem ser é, proporcionais, ok? Nem diretamente nem inversamente. Por exemplo, a sua altura e a sua idade são duas grandezas que não são proporcionais, né? A sua altura não está relacionada à sua idade. Se você dobra de idade, você não dobra necessariamente de altura. Então essas grandezas não têm uma relação de proporcionalidade, ok? Mas, por exemplo, se você vai em um supermercado comprar um produto e ele custa X reais. Se você comprar o dobro, se você comprar dois produtos, então ele vai custar 2x reais, né? A não ser que tenha uma promoção. Então a gente diz que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Se as duas diminuírem proporcionalmente, então elas também são grandezas diretamente proporcionais. Agora, por exemplo, vamos imaginar que você mantenha uma velocidade de 50 km por hora e para percorrer uma certa distância você leve uma hora, tá? No caso 50 km. Se você passar a sua velocidade para 100 km por hora, quer dizer, se você dobrar a sua velocidade, aquele tempo para percorrer 50 km que você levou uma hora, no caso vai diminuir pela metade, né? Você vai levar apenas meia hora. Então veja, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui, ok? Aqui no próximo slide, ele colocou algumas situações para a gente depois então dizer se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? A primeira fala assim: o número de pessoas em um churrasco e a quantidade de gramas, né, no caso, que cada pessoa poderá consumir. Então veja, se aumentar a quantidade de pessoas, será que a quantidade de carne sendo a mesma, a quantidade que cada uma vai poder consumir, vai ser menor ou maior? Letra B, a área de um retângulo e o seu comprimento sendo a largura constante. Então veja só, nós vamos deixar a largura de um retângulo fixo, por exemplo, 2 centímetros. Se o nosso comprimento for 4, a área vai ser 2 vezes 4, 8, ok? Se eu dobrar o meu comprimento, a largura continua a mesma, mas eu dobro o comprimento de 4 para 8, o que acontece com a minha área? 2 vezes 8, o que vai acontecer com a área do retângulo? O número de erros de uma prova e a nota obtida. O que acontece se você errar? Né? Quanto mais questões você errar, o que acontece com a nota? Né? Com a sua nota na prova? O número de operários e o tempo necessário para construírem uma casa. Se você coloca mais operários, será que o tempo para construir a sua casa vai diminuir ou vai aumentar? Letra E. A quantidade de alimento e o número de dias que poderá sobreviver a um náufrago. Perdão. Então, por exemplo, você está, você está em um barco. Você tem 10 quilos de alimento, né? Você vai sobreviver tantos dias. Será que se a gente aumentar essa quantidade de alimentos, a gente consegue sobreviver mais dias? Pensa nisso.
Aqui então no próximo slide, tire um print da tela, dá uma pausadinha no vídeo, tenta responder, que agora no próximo slide então a gente vai trazer as respostas, ok? Na letrinha A, então a resposta é inversamente proporcional, né? Quanto mais pessoas, menos carne a gente vai poder consumir, claro. Na letra B, quanto maior a área de um retângulo, maior a largura. Então é diretamente. Na letra C, quanto mais erros numa prova, menor a sua nota. Então, inversamente. Quanto mais operários, menor o tempo para construir uma casa. Então, inversamente. Quanto mais alimentos, mais tempo essa pessoa vai sobreviver a um náufrago. Então, diretamente proporcional também. Ok? Agora vamos ver dois exercícios. Olha só. Uma fábrica mantém uma jornada, né, de trabalho de 6 horas para os seus funcionários. E com essa jornada, a produção mensal é de 160 mil produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção a 240 mil produtos? Então veja só, primeira coisa, essas duas grandezas elas são o quê? Diretamente proporcionais. Claro, né? Se com 6 horas eles produzem 160 mil produtos, se eu quero elevar para 240 mil produtos, o que vai ter que acontecer com as horas trabalhadas? Vai ter que aumentar. Já no segundo exercício, ele pede assim, ó, qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora? Veja só, ele gasta as 2 horas em um percurso, sabendo que ele gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se tivesse a 30 km por hora, né? Então, tira um print da tela, dá um pause, tenta responder esses dois exercícios, que nos próximos slides a gente vai trazer então as respostas, ok? 10 segundinhos para vocês tirarem um print da tela e pausar o vídeo. Bom, vamos lá para a resolução. No primeiro exercício, pessoal, as grandezas são então diretamente proporcionais. Então a gente monta, tá? Aqui, ó, 160 mil produtos em 6 horas. Se ele quiser elevar para 240 mil produtos, quantas horas terá que trabalhar? Chamei de X. Quando é diretamente proporcional, tranquilo, regrinha de 3, multiplicou cruzado. Antes de multiplicar, eu já simplifiquei esses 4 zeros aqui do 160 mil com os 4 zeros do 240, tá? Então ficou 16 vezes x, 16x, como está aqui embaixo. 24 vezes 6, como eu representei aqui, dá 144. O 16 está multiplicando, passou dividindo. Então, para produzir, para elevar para 260 mil produtos, ele vai ter que passar a jornada de trabalho para 9 horas diárias, tá? Dividindo 144 por 16, nós chegaremos nessa resposta de 9 horas, ok? Já no segundo exercício, as grandezas são inversamente proporcionais. Por isso é necessário inverter as razões, que eu vou explicar agora. Se diminuir o tempo, a velocidade precisa necessariamente aumentar. Se eu quero percorrer uma certa distância em menos tempo, então eu vou ter que correr mais, concorda? Então, olha só. 2 para x e 6 para 30. Ok? Só que veja, como as grandezas são inversamente proporcionais, perdão, eu coloquei uma setinha para baixo e outra para cima só para a gente lembrar, tá? Que são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, eu pego qualquer uma dessas frações aqui, ó, e inverto o numerador pelo denominador, como está aqui embaixo, ó. Tá vendo? O 2 sobre 6 deixei normal, o 30 foi para cima e o x foi para baixo. Um virou numerador e o outro denominador. Aí, normal, multiplicando o cruzado, né, regrinha de 3, 2 vezes x, 2x, 6 vezes 30, 180. Passei o 2 dividindo, já que está multiplicando, 90 km por hora, então, para percorrer essa mesma distância. Ok, pessoal?
Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido, tá? Assistam quantas vezes for necessário o vídeo. Aproveitem então para resolver os exercícios 7, 8 e 9 da apostila Aprender Sempre volume 2, que você encontra na página 63 e 64, tá bom? Tentem